Hello, 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 tribo! Muito bom dia! Sexta-feira, dia 15 de agosto. Quem falou que agosto demora para passar? Então, já foram 15 dias. E aí? O que a gente tem a dizer? Gente, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando por aqui agora, meu nome é Cássia, sou astróloga. Trago aqui diariamente o Mood Astral através da leitura astrológica do céu do momento, do céu do dia, quais energias aí estão mais fortes, quais são os desafios, dicas, oportunidades, encerramentos. Já adianto para vocês que temos uma sexta maravilhosa no céu para encerrar com chave de ouro essa semana. Que, gente, que semana linda! Eu disse para vocês no começo da semana e quanta coisa boa, quanto aspecto positivo, fluido a gente teve nesse céu. Foi uma semana recheada de bênçãos aí do universo. Então fiquem aí até o final, porque eu vou dar spoiler também do final de semana, já que a gente não vai ter mood nesse final de semana. Então, que bom que vocês já estão aqui, já estão sabendo disso. Compartilhem, né, se alguém perguntar para vocês essa informação, que o spoiler já vai estar todo aqui nesse mood de hoje, da sexta-feira, junto com o final de semana. E também a gente sempre encerra com mensagens mega potentes aqui, e já adianto que de hoje o céu, o mood vai estar assim, sensacional, daquele jeito que a gente adora. Então, vamos juntos, tribo, despertar nossa luz? É o autoconhecimento que nos conduz. Então, a gente vai trazendo a consciência astrológica dessa sexta-feira, iniciando muito positiva. A gente teve aí o último aspecto da Lua, que entrou em Touro na quinta-feira, trouxe alguns aspectos tensos ali durante o dia, né? Até postei lá no meu story no Instagram. Inclusive, quem não me segue, minha arroba é Cássia Guedes, com K. Então, postei lá, né? Quem aí que passou situações desafiadoras, discussões, atrasos por conta de trânsito, eu sinto muito, porque eu avisei. E quem está aqui tem esse privilégio de poder acompanhar e trazer essa consciência antes do dia acontecer, né? Que a gente já sai preparado de casa para o dia, com muito mais consciência, muito mais leveza, né? Soltando o fluxo da vida. Então, falando, né, desses aspectos, e aí na parte da noite a gente teve um aspecto mais fluido de Mercúrio com Marte, então as nossas comunicações aí deram um up na parte da noite, a gente já conseguiu trazer um foco maior, o que ajudou muito a gente. E esse foi o último aspecto da Lua. Aliás, que nem foi da Lua, foi de Mercúrio e Marte, né? Então a Lua, o último aspecto que ela fez foi um aspecto tenso com Mercúrio, próximo das 19 horas. Falei aqui no mood da quinta. Então, a gente pode ter ficado ainda um pouquinho azedo, mas aí depois as coisas podem ter melhorado. E a gente amanhece uma sexta-feira muito positiva. Sexta-feira com Lua em Touro. A Lua tá em casa praticamente, né? Ela tá exaltada no signo de Touro, onde a gente tem aí umas emoções que estão ligadas à segurança emocional, através das nossas necessidades básicas atendidas, né? Então, a Lua em Touro, ela quer ali se sentir bem. Se ela estiver bem, ela se alimentar bem, tiver descansado, tiver ali com as necessidades em dia, ela vai se estourar por qualquer coisa, né? Só se aquilo tirá-la do sério mesmo. Agora, tira o sono, tira a comida pra ver o que vai acontecer. Então, é mais ou menos essa energia, mas tem muita coisa boa, porque sexta-feira é um dia regido pela Vênus, todos os dias da semana a gente tem essa regência, e a Vênus fala dessa suavidade, da gente buscar os prazeres. E a Vênus rege a lua de Touro, né? Que a gente tá na lua de hoje em Touro. Então, olha que aspectos benéficos, né? Quanta suavidade, quanta busca de prazeres, o quanto a gente relembra de se conectar com o simples, o momento presente, as pequenas coisas. E aí, gente, lembrando, né? A Vênus tá lá em Câncer, e a gente já vai falar dela também. Porque o primeiro aspecto que a Lua faz é com Júpiter, então a Lua em Touro, em signo de terra, que trouxe aí, querendo ou não, uma calmaria maior para as nossas emoções, né? Uma consistência dos nossos passos e não mais aquela urgência de Áries, né, que a gente vinha sentindo, fazendo esse sextil com Júpiter, que é o planeta benéfico aí, eu nem gosto dessa expressão, mas é o planeta que expande tudo positivamente, quando está em aspectos fluidos, né? É um movimento, né? Momento da gente sentir o céu de muita expansividade, a gente acordar otimista, a gente acordar vibrando já nas coisas boas da vida, agradecendo, se conectando com altas vibrações para nossa sexta. E também é uma sexta muito fértil, porque a gente tem energias de terra e energias de água. E onde que uma semente precisa ser plantada para que ela cresça? Na terra. E do que ela precisa? De água. Então, olha como essas energias se combinam, né?
é aquela coisa mais prática do dia a dia, que touro também ajuda a gente a realizar, que é um signo bastante prático, é um signo de terra. E as águas de câncer aí vêm para ajudar a gente a se conectar emocionalmente com tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, são energias muito fluidas para a gente se sentir acolhido nessa sexta, a gente buscar o aconchego, né? Porque a Lua também faz no sextil com a Vênus, que tá lá em Câncer, né? Então, já tô misturando tudo aí para vocês entenderem quais energias que a gente tem. Então, essas energias aí de buscar conexão emocional, né? A gente tá mais aberto para as relações, para as parcerias, para ouvir. A gente tá querendo aquela conchinha, aquele cafuné. Tudo que a Vênus em Câncer adora e a Lua em Touro também. Então é uma combinação muito prazerosa, né, para essa sexta. Essa energia de Júpiter, né, da gente acordar já vibrando alto também, já agradecendo por todas as bênçãos, toda a conexão que a gente recebe diariamente do plano sutil, espiritual. A gente é um ser multidimensional, né, gente? A gente tem vários corpos aí. E enquanto o Touro fala do nosso corpo físico, do nosso corpo na matéria, e eu disse ontem no Mood, né, o quanto a gente precisa ser grato por poder experienciar essa vivência aqui desse momento presente, e também através dos sentidos, né, que a gente lembra aí de experimentar e experienciar nesses dias de lua em touro, que é abusar mesmo dos sentidos que a gente mais gosta, assistir alguma coisa legal que você goste de assistir na TV, um filme, algo que seja bonito aos olhos, e também experimentar os outros sentidos, né? Experimentar comidas que são gostosas, experimentar músicas, né? Que eu dei o exemplo até aqui de mim, que eu adoro música, não vivo sem. Então, são dias em que a gente é lembrado de se conectar com isso. E aí, Júpiter fala de algo maior, de uma espiritualidade, de uma fé, de uma crença. E estando em signo de água, e Câncer traz muito essa analogia, da gente se ligar com as nossas emoções. E aí a gente, através dela, se ligar ao todo, ao espiritual, a esse algo maior que a gente sempre busca se conectar. Então, olha que energias lindas se conversando, né? Como se o nosso corpo físico estivesse recebendo também muitos aspectos fluidos de água, que também fala muito de intuição, sensibilidade, inclusive aquele dia que a gente pode sentir no corpo uma intuição muito forte, né? Sentindo energias aí pairando de algo que a gente às vezes deve fazer, algo que a gente não deve fazer. Então, sintam aí também no corpo de vocês como que tá essa sexta-feira. Para as relações, está muito fluida. Esse aspecto da Vênus acontece mais pro final da tarde. Então, é mais pra tarde, até a noite ali, que tá ótimo para essas relações, para trocas, relacionamentos, namoro, né? Sempre trago essa analogia aqui, quando o céu tá pipocando aí, né? Das energias de relacionamentos, amor, sensualidade. A Vênus também fala de tudo isso, né? É a deusa que fala dos prazeres da vida. Então, como que a gente está buscando prazer? Através de uma boa comida, através de um descanso, buscando esse lugar de acolhimento que eu comentei antes. E aí, gente, a gente tem um único aspecto mais desafiador na sexta, que acontece próximo da 1 da tarde, que é a Lua que tá lá em Touro, fazendo uma oposição com Lilith e Escorpião. Então, a gente pode se sentir ali meio cutucado. É aquilo que eu dei exemplo no começo, né? Mexe com as necessidades básicas de Touro pra ver. Touro é pacífico, mas mexeu ali no ponto dele, que às vezes não quer também desapegar, não quer mudar um ponto de vista, ele vai ficar bravo. E aí ninguém segura também. Então, tudo depende da necessidade de cada signo, né? Sobre a gente entender e comentar isso. Então, a gente pode se sentir em alguma situação dividido entre manter a segurança emocional, não, tô aqui, tô me sentindo bem, tô segura por alguma situação, mas a Lilith tá lá em Escorpião, falando assim, tá tudo bem, você tá aí, mas e aquela nossa liberdade lá que a gente gostaria de ter? E aquele grito de guerra que eu quero dar? Aquele algo dentro de mim que eu tô querendo colocar pra fora, porque a Lilith são as nossas emoções mais obscuras, vamos dizer assim, né? Aquelas que a gente separa um pouco do ego e às vezes a gente nega pra gente mesmo o que a gente sente, então é uma vontade de transformar alguma coisa, sair do normal, do fixo, do padrão, pra transformar esse algo, mas a Lua em Touro tá lá no contraponto, puxando a gente. Não, deixa eu ficar aqui mesmo, tô segura, tô quentinha, tô confortável, deixa eu aqui mesmo. Às vezes esse confortável, nem vou falar o que é, né? Vou falar lama, mas vocês entendam o que é essa lama, né? Quentinho. Então imagina. É o quentinho ali
conhecido, que nem é mais confortável, mas que tá lá. A gente tá apegando ali. Mas calma que a lua minguante vai chegar de sábado para domingo e vai mostrar muitos desapegos pra gente. Então, esse é o único aspecto tenso ali, uma questão de controle também. Às vezes a gente querendo controlar alguém controlar a gente. Touro é um signo ciumento também, né? Tem essa questão do apego, enquanto Escorpião também. Então, tomem cuidado com essas questões, né? De colocar na balança aí quem que manda mais, quem que tá no poder agora, né? Questão de poder, de controle, ciúmes. Só essa questão que tá pegando mais, mas no mais, a sexta tá, assim, maravilhosa. É um ótimo dia para fazer procedimentos estéticos, se ligar tudo que é belo na vida. É um dia que a gente tá muito magnético, então vibrem as emoções na energia mais alta possível para que a gente possa se conectar à frequência que o universo também traz essas bênçãos pra gente que estão nessas altas vibrações e não nas baixas, né? Então, é uma sexta-feira ótima. Ali, na parte da noite, a gente já começa a sentir a lua minguando. Então, uma lua minguando em touro pode abater um pouquinho aquele cansaço, aquela vontade de descansar mais cedo, aquele sextou com vontade de ficar ali mais acolhido, mais quieto, né? Trazendo um conforto, uma Netflix, uma pipoca, quem sabe. E aí, na madrugada, a lua vai fazer a quadratura com o sol, que aí marca o horário da lua minguante às 2h12 do sábado. É uma lua minguante que traz pra gente um período de revisão. Estamos encaminhando para o último ciclo da fase lunar de Leão, né? A gente teve o início lá em 25 de julho, inclusive temos episódios aqui no Spotify e lá no YouTube... não, mentira. No YouTube ainda não tem, mas aqui no Spotify a gente tem o mood astral dessa lua nova, que foi super potente. Então, quem quiser já lembrar o que foi os aspectos, né, o que pegou para vocês lá desde dia 25 até hoje, já começa essa revisão, que é a lua crescente... A lua minguante, ela tem esse olhar de revisar tudo que a gente passou no ciclo, para que a gente possa se desapegar do que não deu certo e abrir espaço para o novo, que aí chega lá na lua nova em Virgem, que vai acontecer, se eu não me engano, dia 22, gente, mas eu confirmo para vocês ainda nos próximos dias. Mas é esse momento, né? A lua, ela tem os arquétipos da energia feminina, então temos lá a energia da mãe, temos a energia da donzela, e a lua minguante é a energia da anciã, que é aquele momento que a gente vai para dentro, que a gente ouve mais, né? A gente é tão sábio que a gente não fica mais lutando ali com as situações da vida. A gente pausa, ouve o que a gente está sentindo internamente. É uma lua minguante em touro, então fala muito do corpo, desse acolhimento de voltar para dentro. O que eu tenho trazido e nutrido para o meu corpo e como que ele está se sentindo com relação a isso. São aspectos bastante que a gente vai estar sentindo, né, de refletir aí nesse final de semana, principalmente nessa noite da sexta para o início do sábado, porque depois a lua fica minguante às 2h12 da madrugada do sábado e depois ela fica fora de curso até às 13 horas. Ou seja, a gente tem ela minguando na madrugada, ela fica todas essas horas fora de curso, então é aquele sábado que vai começar um pouco mais devagar, a gente vai começar com calma, lua em touro, minguante. Então, primeira dica, né? Descansem. E eu tô falando isso bem alto para que eu mesma possa ouvir. Porque eu falo para vocês aqui, gente, mas tudo serve para mim, né? Então, eu tenho essa dificuldade em pausar, porque depois, às 13 horas, a lua entrando em Gêmeos, vai acontecer muitos aspectos. Então, é uma lua minguante sim, mas é uma lua minguante agitada para esse sábado, gente. Quero ver quem vai ficar parado nesse sábado aí de lua em Gêmeos. Como eu disse ontem, vai ficar pipocando. Como eu tenho essa lua, eu sei bem do que eu tô falando. Então, a gente tende a receber um acelero, mesmo sendo uma lua minguante, porque a gente tem vários aspectos acontecendo. E eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. E o que é esse acelero todo, né? Primeiramente, quando a lua entra em Gêmeos, a gente tende a acelerar os pensamentos, né? A gente tende a racionalizar mais as emoções, começa a ter aquela curiosidade por algo novo toda hora. Então, a gente fica buscando muitas informações ali, abrindo várias abas na mente, e isso vai trazendo uma energia de esgotamento mental pra gente mesmo, se a gente não cuidar. Mas os aspectos que a gente tem são muito fluidos. Então, Gêmeos fala muito dessas trocas, dessas conversas, de a gente estar ali e trocar sabedoria mesmo, né?
com outras pessoas, com pessoas que estão próximas. Por ser uma lua minguante, acredito eu que é muito essa questão da nossa tribo, sabe? De quem tá próximo ali, a gente sente realmente que a energia delas conversa com a nossa quando a gente tá junto. Então, é um sábado que tá bem legal para isso, para trocas, novas ideias. É um sábado muito intuitivo e lógico. Por que, gente, que eu tô falando tudo isso? Quando a lua entra em Gêmeos às 13 horas, primeiro, próximo ali das 14, ela faz um sextil com Saturno. Então, a gente ainda tá indo mais devagar, né? Saturno é o planeta do tempo, da maturidade. Então, a gente pode até sentir que a hora deu uma paradinha. Depois, próximo das 15 horas, a Lua faz uma conjunção com Urano. Então, as coisas ali que a gente estava, às vezes, planejando, já começa a bagunçar tudo. Então, Urano fala desse algo que acontece de imprevisibilidade. Então, se forem sair de casa esse horário, lembrem-se, como eu sempre gosto de trazer para vocês, essa dica, né, de tomarem cuidado com imprevistos, algo que sai ali do inesperado. Mas como o dia todo tá muito fluido, gente, confiem, porque se alguma coisa sair é porque não era para acontecer mesmo dessa maneira. Então, a gente já sabendo disso, a gente já solta o fluxo, confia no universo e vai que vai, né? Por isso que é um dia também muito legal da gente ter acesso a novas ideias, né? Porque Urano fala dessa inovação, dessa tecnologia. Então, o que a gente pode trazer de novo, de inventivo para o nosso dia a dia? Essa lua em sextil com Saturno, às vezes a gente quer planejar a longo prazo o que a gente precisa fazer em determinada área da vida, alguma ação. E aí, o Urano falando aí dessa quase conjunção, tudo junto, né? Claro que a gente tem 1 hora de distância, mais ou menos. Mas a gente pode estar falando também de a gente usar a tecnologia a nosso favor para que a gente possa planejar, a gente possa organizar a nossa vida. Querendo ou não, gente, tá aí para ajudar a gente, né? Tá aí para diminuir tarefas que a gente faria em muito mais tempo, a gente faz em menos tempo, para que a gente possa ter mais tempo depois para olhar para outras questões. Pelo menos esse é o uso que eu enxergo de maneira fluida e positiva, né, dessa tecnologia que a gente tem que usar a nosso favor. Se ela tá aqui, a gente usa a nosso favor também. Então, é um dia que a gente tá com muita intuição dessas ideias novas que surgem do nada, do além também, porque a Lua também faz um sextil com Netuno. Então, Netuno é o planeta que fala da espiritualidade, dos sonhos, dessa parte artística. Então, é aquele dia que a gente tá recebendo as ideias ali, às vezes surgiu algo, você nem sabe de onde veio, mas, poxa vida, aquela ideia é sensacional. Ou é muito dessa parte do sentir, né? Nossa, senti de fazer alguma coisa aqui e eu fui lá e fiz, sei lá, senti de mandar uma mensagem pra alguém. Fui lá e mandei e essa pessoa falou, nossa, tava pensando em você, precisava combinar com você de fazer tal coisa. E Marte tá em Libra, então vamos lembrar dessas parcerias também, né? Gêmeos também fala dessa troca e comunicação com o outro, com os outros, outras pessoas, né, da nossa volta também. A gente ainda tem a Vênus fazendo um sextil, né? A Vênus tá lá em Câncer, signo de água, fazendo um sextil com o nodo sul, ou seja, a gente recebe aí um aspecto de, nos relacionamentos, talvez um corte, um encerramento que acontece, né, que a gente tá conseguindo fazer em equilíbrio de algo que não nos nutre mais, mas a Vênus, ao mesmo tempo, faz um aspecto fluido, né, que é um trígono com o nodo norte, então tem um caminho de relações que mudam aí o nosso destino, o nosso caminho de vida. Então, percebam quais as conversas que trazem insights para vocês, o que geralmente aparece nesses dias, né? Você encontra alguém ali que não estava esperando, essa pessoa, às vezes você conhece, está reencontrando, e aí te lembra de alguma parte sua que você mesmo esqueceu. Exemplos, tá, gente? Ou então é uma pessoa nova mesmo, que te vai trazer um outro círculo de amizades. Enfim, tudo pode acontecer, mas é um aspecto bastante fluido para as relações também nesse sábado. São muitos aspectos, gente. Então, só para eu resumir aqui, que eu acho que já deu para entender as principais energias, né? A Lua ainda vai fazer um trígono com Plutão no final da tarde. Então, Lua minguante fazendo trígono com Plutão, ótimo para limpezas de crenças que estão nos impedindo de ir adiante, de maneiras antigas de viver em sociedade, aquelas que a gente cria, né, para nós mesmos, né? Às vezes máscaras sociais que a gente cria, a gente está tendo um aspecto fluido para a gente se libertar disso. Porque Plutão fala desse profundo, desse subconsciente, dessa morte e renascimento, né? Então a gente encerra um ciclo para a gente e abre outro ciclo. E falando de signos de ar, é essa parte mental. Inclusive, outros 2 aspectos que confirmam isso é a Lua fazendo um sextil com Mercúrio, que está lá em Leão,
Então, mais uma confirmação dessas trocas, dessa comunicação, desse pensamento lógico, muito influenciado de forma positiva. E esse aspecto de Mercúrio acontece mais lá pra noite mesmo, próximo das 23 horas. E a gente ainda tem um aspecto da Lua fazendo um trígono com Marte. Então, o diazinho agitado, ou noite agitada, essa de sábado. É aquele dia que às vezes a gente quer parar, porque às vezes o corpo não tá tão assim acompanhando a energia, né? Já que a gente mingou em Touro. E a gente vem falar também melhor dessa minguante em Touro na semana que vem, porque já vou dar um spoiler, a gente vai trazer alguns temas aí de desapegar, de hábitos antigos que já não servem mais, que, como eu já dei exemplo, né, falam do nosso corpo físico, revisar valores, tanto valores inegociáveis básicos pra gente, quanto valores monetários mesmo, né, onde a gente está gastando, as trocas energéticas, né, entre relações, afinal tudo é energia quando se fala de troca. Então, percebam já, comecem a perceber quais esses temas que vão aplacando vocês. E a gente vai conversar melhor na semana que vem. E antes de eu falar do domingo, gente, deixa eu abrir aqui a porta, porque tem um serzinho aqui, nosso oráculo Lulu, pra quem conhece, querendo entrar. Só um minuto, já volto. Pronto, já tá aqui, já tá participando, né, Fox? Então, gente, antes de eu terminar aqui o domingo, quero lembrar vocês, quem não está inscrito ainda no Spotify, segue aqui no Spotify, clica para avaliar, indiquem para as pessoas que vocês sentem que gostariam de ouvir essa mensagem, se vocês tiverem gostado, é claro. Quem estiver no YouTube, paciência, porque a gente vai chegar aqui em vídeo em breve, então se inscreve também no canal para já estar por dentro quando isso acontecer. Leituras estão ficando para setembro, já o final de setembro, já que eu vou fazer uma pausa e temos pouquíssimos horários. Então, se alguém quiser fazer leitura de mapa astral, revolução solar, leitura de oráculo, esse final de semana eu não consigo fazer, mas a partir da semana que vem eu já volto a fazer também. Então, é só me chamar, gratidão por cada um que chega. E vamos ao domingo e ao nosso encerramento, finalmente, que eu falei, hein, gente? Então, o domingo, gente, é um domingo mais calmo. Olha só, depois de todo esse acelero no céu, a gente, claro, vai estar sentindo ainda na pele, mas ainda é uma lua minguante em Gêmeos, então percebam como que tá a mente de vocês. É um ótimo final de semana para pisar na terra, para aterrar, né, se conectar com essas energias de Touro e depois aterrar as energias de Gêmeos, as energias que tiverem ficado de Gêmeos. Então, o único aspecto que a gente tem é a lua quadrando os nodos. Mas isso só acontece na noite do domingo, então pode ter aí uma mudança de rota também acontecendo. Fora isso, a gente não tem nenhum ápice de aspecto no domingo, mas lembrando sempre que eu gosto de lembrar vocês que a gente não tem um aspecto no céu único, individual, que ele acontece e é isso, sabe? A gente tem aspectos que vão se desenrolando, e aí chega no ápice do dia é o dia que eu trago aqui para vocês. Então, essa é a importância de ir acompanhando diariamente o desenrolar do céu também. Mas vamos então trazer essa mensagem para a gente encerrar. Espero que vocês descansem por aí nesse final de semana. Então, vamos respirar, né? Depois de todas essas conversas, acho que eu já tô sentindo essa lua em Gêmeos, não é possível. Mas já vamos trazer, então, essa mensagem final pra gente trazer a síntese e a consciência de tudo que a gente falou. Respirem, vamos mudar a frequência para poder recebê-la. Então, vamos lá. Me conecto à abundância natural do universo. A minha frequência é alta, assim como as bênçãos em que ele me entrega. Respira. Soltar com consistência é tão valioso quanto construir com firmeza. Trazendo bastante essa energia de Touro pra gente, né? O que a gente precisa desapegar, que lá na frente vai ser algo construtivo pra gente. Então já fica a reflexão. Gratidão se vocês chegaram até aqui. Sou muito grata a cada um. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de comunicação oficial, com conteúdos extras. Tudo isso que eu trouxe aqui eu envio lá depois com mais informações extras, né, bônus, que é a nossa tribo dos astros, que o link fica aqui na descrição, é um grupo gratuito. Eu envio lá o box astral, que a gente tem cristais de conexão, rituais, frases mantras, signos que são mais afetados e muito mais, gente. Lá tem conteúdos riquíssimos e é uma comunidade que eu sou muito grata, tenho muito carinho por cada um que chega. E é isso, um ótimo final de semana por aí, a gente se vê na segunda ou na terça, caso eu não consiga vir na segunda, vocês serão avisados por lá também.
Um beijo, tribo, gratidão. Um beijo no coração de vocês.